Olá, Santa Cruz, boa tarde para você, a paz e a graça de Deus seja com cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um programa, A Voz da Profecia, onde você é ouvido, onde você aproveita para estudar a palavra de Deus e sair pensando que Deus realmente falou com você. Então, seja muito bem-vindo, estamos aqui começando mais um programa, vamos estudar mais um capítulo da Bíblia. Vá abrindo aí então a sua Bíblia Sagrada no capítulo de Coríntios. Vamos estudar mais uma vez a primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, onde nós vamos estudar o que Paulo quer nos dizer a respeito do que aconteceu no passado na igreja de Corinto e que pode-se também trazer para os tempos de hoje. O que nós podemos aprender? Então, abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 5, que nós vamos estudar a palavra de Deus a partir de agora. Mas antes, quero dar as boas-vindas também a você, Evandro. Como é que você está? Como é que você passou a semana? Tá tudo bem? Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Que Deus abençoe cada um de vocês. Estou bem, graças a Deus, porque estamos iniciando mais um programa, mais uma palavra de Deus. Isso me deixa muito feliz, muito alegre. Lembrando que se você deseja ouvir os programas anteriores, você vai no YouTube e digita Novo Tempo Santa Cruz. E lá vai ter uma foto do símbolo adventista em azul, que é o canal aqui da rádio, que tem os programas anteriores para você ouvir, comentar, deixar o seu like. Na descrição de cada vídeo tem os nossos contatos, para caso você queira mandar uma mensagem, um pedido de oração, certo? Hoje, olha só, irmãos, o assunto é muito importante, que fala sobre questões dentro da nossa igreja. Então vamos falar sobre o corpo de Cristo, o que os irmãos devem fazer, o que não devem fazer, isso e muito mais. Mas antes gostaria também de mandar um alô para o nosso irmão Ivanildo, nossa irmã Francineide aqui da cidade, que está sempre ligado. O irmão Ivanildo está dando estudos bíblicos a muitas pessoas. Vamos já dar aquele alô para você. Mas antes, vamos ouvir aquele louvor, Leila, porque esse louvor é magnífico, né? Sim, porque Deus também fala conosco através da música. E eu quero convidar você a escutar a música de Etienne, em que Deus responde às orações. Mas que acima de tudo essas orações sejam pedindo perdão também a Deus, para que a gente guarde a palavra de Deus no nosso coração e não peque contra Ele. Então nós vamos ouvir essa música, vamos ouvir um resumo do que vai acontecer no programa de hoje. Então fique ligadinho que a gente volta já já. Todos clamam por paz, por saúde, por amor, pela cura de doenças, pelo pão. Uma mesma oração, o mundo pede a Deus, por riquezas, por justiças pessoais. Necessito aprender a verdadeira oração, e ao pedir, entregar meu coração. Pai, me livre do mal, de pecar contra ti. Me dê forças para nunca desistir. Que eu sempre me lembre que sua graça traz perdão. Eu entrego a ti a minha vida em oração. Eu preciso entender, Deus responde às orações, pois o Filho é o meu intercessor. Mesmo antes de pedir, Ele já me respondeu. Mesmo antes de falar, Ele me ouviu. Eu preciso acreditar que Ele sabe o que é melhor. Em seu tempo a resposta vai surgir. Pai, me livre do mal, de pecar contra ti. Me dê forças para nunca desistir. Que eu sempre me lembre que sua graça traz
passos, nunca solte a minha mão. Me dê entendimento pra eu seguir tua direção. Pai, me livre do mal de pecar contra ti. Me dê forças para nunca desistir. Que eu sempre me lembre que sua graça traz perdão. Eu entrego a ti a minha vida. Pai, me livre do mal de pecar contra ti. Me dê forças para nunca desistir. Que eu sempre me lembre que sua graça traz perdão. Eu entrego a ti a minha vida em oração. Em 2007, li uma interessante pesquisa feita pelo Barna Group acerca dos divórcios entre cristãos. A conclusão do estudo intrigou a muitos, pois constatou que a taxa de divórcio entre evangélicos se igualou ao restante da sociedade. Esse é um dado preocupante, pois, teoricamente, a filosofia de matrimônio cristão deveria conduzir a casamentos mais duradouros e felizes. Porém, na prática, não é isso que temos visto. Parece que o cristianismo não está sendo praticado dentro dos lares. Na segunda seção da primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, ele se refere a 3 abusos que haviam dentro da igreja: um caso de incesto, os litígios perante juízes pagãos e a liberdade mal entendida. No início do capítulo 5 ele escreve uma forte repreensão. Veja, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Paulo declara com tristeza que naquela igreja havia imoralidade pior do que se encontrava na vida de pessoas que não eram cristãs. Isso é um absurdo. Como alguém poderia se declarar seguir a Cristo, mas se comportar como seguidor do diabo? O nome de tal comportamento é incoerência. O discurso contrariando a prática. E, infelizmente, quando uma igreja não é diferente da sociedade secularizada que a cerca, ela se torna irrelevante. Cristãos deveriam ser os referenciais. Casamentos cristãos deveriam ser modelos e famílias cristãs deveriam ser exemplos. Que Deus nos ajude a sermos luz neste mundo em trevas. Muito bem, já estamos de volta ao nosso programa. Espero que você tenha apreciado a música. Você percebeu, ouvinte, que Deus responde às nossas orações, mas acima de tudo, vamos pedir a Ele que nos livre do mal, que nos perdoe, que guardemos a sua palavra no nosso coração para não pecar contra Ele. E é isso que nós vamos estudar agora no capítulo 5 de 1 Coríntios, em que o pecado aqui realmente estava explícito, e nós vamos explicar que pecado tão grave era esse. Mas antes, vamos fazer uma oração? Convido você agora a baixar sua cabeça, a ter uma posição de respeito e pensar em Deus nesse momento, porque nós vamos falar com Ele. Pai amado, Pai nosso que estás no céu, muito obrigada por mais essa oportunidade pelo qual estamos aqui, nessa emissora, para trazer a palavra do Senhor a todo mundo. E que essa palavra realmente atravesse as fronteiras, Senhor, do universo, do planeta, do mundo, através da internet, que alcance os corações que realmente precisam ouvir o que vai ser dito hoje. Por favor, abençoe Santa Cruz, abençoe essa cidade, abençoe nossos irmãos que se empenham também em estudar a Bíblia. Que o Senhor fique conosco agora para nos explicar, para que a gente entenda, e que tudo que venhamos falar seja para o nosso enriquecimento espiritual, mas claro que também para a tua adoração. Agradecemos por tudo, dirige esse programa, te rogamos em nome de Jesus. Amém. Antes de nós começarmos a nossa leitura, queremos mandar aquele alô, aquele abraço para os nossos amigos que estão estudando a Bíblia. Parabéns pela decisão de vocês. Então quero parabenizar a Sandra, o Leandro, o Luan, o Adenildo, a Zenilza também, o Deilson, a Eliane, a Eva,
Esses aqui são alguns do que estão estudando a Bíblia. Daqui a pouco a gente também passa alô para muito mais para vocês, tá bom? Mas aquele alô para vocês, gente, porque vocês estão estudando a Bíblia, tá? A Eva Tomás, a Jeane, a Nádia, a Keilane, o Ítalo e o Isaac. Vocês são alguns dos que estão aí apreciando as escrituras sagradas. Daqui a pouco, até o finalzinho do programa, a gente manda mais alô. Mas ficamos muito felizes em saber que vocês estão estudando a Bíblia, tanto conosco como nossos irmãos aí da Igreja Adventista de Santa Cruz, tá bom? Vamos lá, meus queridos, vamos lá apreciar a leitura, porque ela tem muito a nos dizer, tá bom? Vamos ler aqui do versículo 1 até o versículo 5, o que Paulo quer nos dizer e que disse realmente para o povo de Corinto. Versículo 1 diz: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que faz isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Gente do céu, quando a gente começa a ler e perceber o que havia na igreja de Corinto, realmente é de arrasar o coração, é de entristecer. Se nós já sentimos repulsa no que nós acabamos de ler, imagina Deus. Primeiramente, Paulo já estava ciente de que as pessoas já estavam falando da igreja de Corinto. A gente sempre vem dizendo que a igreja de Corinto foi a igreja que mais deu trabalho para Paulo. Então ele já estava ciente, que diz que por toda parte ele já estava ouvindo e já estava sabendo que dentro da igreja tinha imoralidade. E essa imoralidade era sexual mesmo, viu, gente? Ele disse que esse tipo de imoralidade não acontecia nem entre os pagãos, ou seja, nem quem não era cristão. Aí ele até menciona, ele não falou o nome de ninguém, mas ele disse que tinha realmente um homem que estava possuindo a mulher de seu pai. Sabe o que isso quer dizer, caro ouvinte? Quando há relação sexual entre parentes, isso se chama incesto. Há casos no mundo bizarro da sexualidade em que irmãos contraem a relação sexual entre primos, entre pai e filha. Então existe isso, infelizmente, porque Satanás está aí para derrubar a moralidade do ser humano. E aí Paulo, com certeza de tristeza do coração, ele disse que já sabia desse caso, que havia realmente um homem que estava causando essa imoralidade sexual. E Paulo ainda disse: vocês estão, parece que, orgulhosos, porque ninguém fazia nada. Ele disse: era para vocês estarem tristes com uma relação, com uma situação dessa. Era para expulsar essa pessoa da igreja. Gente, a gente pensa assim, né? A igreja é onde acolhe as pessoas, onde a gente deve receber? Sim, com certeza. Mas e se essa pessoa não quer ficar na igreja? Se essa pessoa causa contenda na igreja? Se essa pessoa desmoraliza o nome de Deus e o nome da igreja, ela não deve permanecer lá. Na doutrina eclesiástica, ela deve ser removida do hall de membros. Aí sim, porque ali não é lugar, não é ambiente para isso. E aí essa pessoa a gente vai menosprezar para sempre? Não, a gente vai cuidar dela em oração, a gente pode visitar,
aconselhar, mas ela não pode mais fazer parte do corpo de Cristo, porque ela está dizendo o nome de Deus em vão, está desmoralizando o nome de Cristo. Porque imagine, né, Evandro, você vai para uma igreja, você quer adorar a Deus, e lá onde é o hospital, que todo mundo deve se arrepender de seus pecados, mudar de vida e ser transformado. Mas tem essa igreja, por exemplo, que você vai, só tem imoralidade. Tá tudo errado. Qual é a chance de você permanecer lá? Olha, o ponto inicial aqui para a gente começar, né, e vendo também, Leila, é a questão da palavra imoralidade, né? O que se baseia essa palavra imoralidade, né? Trata-se justamente de toda forma maldosa. Isso, se você pegar lá 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 22, lá Paulo também diz o seguinte, ó, afaste-se de toda forma de mal. Ou seja, tudo que é mal é imoralidade. Mas o verso que lemos aqui fala sobre justamente a imoralidade sexual, mas não se encaixa só nisso, tem outros tipos de imoralidade também. Como, por exemplo, né, citando aqui, complementando, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3 em diante, olha só que verso interessante, ó. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual, né, como mencionamos, mas veja, cada um saiba controlar o seu próprio corpo. Então, para eu controlar meu próprio corpo, eu tenho que controlar no sentido sexual, desejos, mentalmente, fisicamente, em todos os sentidos, de maneira santa e honrosa. Aí, verso 5. Não dominado pelas paixões e desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Olha só, assim como o verso que a gente leu. Então, a imoralidade, né, então podemos tratar como pecado também, é algo que desonra a Deus e é pecado, comprovado mesmo, porque quando você pega Êxodo capítulo 20, né, os mandamentos de Deus, ali no verso 7 fala, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Então pensa numa igreja que as pessoas se diziam cristão, colocava Cristo no peito, mas estavam lá cometendo pecados, ou seja, o nome de Cristo está sendo manchado, a igreja de Deus está sendo manchada, né? Então é algo pecaminoso que deve ser totalmente abandonado de nossas vidas. E o verso 2 fala, e vocês estão orgulhosos por pecar, olha só. E é interessante que fala, ó, devem expulsar da comunhão aquele que fez isso. Então, se tem algum irmão na igreja, Leila, cometendo imoralidade, Jesus falou que se um irmão pecou, né, você vai lá e conversa com ele a sós e tenta ganhar seu irmão. Se não ganhou, chama 2 ou 3. Se não ganhou, chama a igreja toda. E se não ganhou, né, expulsa da igreja. Não foi o que Jesus falou? Ele disse, essa pessoa tem que ser removida, porque ela literalmente, conscientemente, ela está virando as costas para o que é santo, para o que é realmente deve ser feito. Então você só profana aquilo que é sagrado. Então a igreja, ela também tem o dever de respeitar a decisão de cada um. Se a pessoa conscientemente diz, olha, eu não quero saber de igreja, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer parte, eu não aceito Jesus, ela tem o total direito de fazer da vida dela o que ela quiser, porém ela vai saber que tem que colher as consequências. Então, nesse caso, Deus não pode permitir o pecado explícito assim. Deus perdoa, mas isso não quer dizer que a gente deve agora pecar e achar que Deus é bonzinho e vai perdoar a todo momento. Se é conscientemente, se é de propósito, é porque você quer, então aí você vai colher consequências severas. Porque a gente sabe muito bem que Deus, ele ama o pecador, mas ele odeia, ele aborrece o pecado. Então nós devemos abandonar esse pecado. Quando Paulo até disse assim, olha, entreguem esse homem a Satanás, no versículo 5, para que o corpo seja destruído. Mas ele disse, e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Olha, ele disse, realmente ele está muito carnal, porque esse homem, ele não menciona o nome, de fato ele estava possuindo a filha do seu pai, ou seja, estava possuindo sua irmã. E isso é um pecado abominável para Deus. Então, ele disse, essa pessoa vocês removem da igreja. Não precisa expulsar da vida de vocês ou do laço de amizade. Porque a gente também deve orar por essas pessoas. A gente deve sempre buscar salvar, assim como Jesus faz. Mas também não deve
permitir que essa pessoa continue dentro da igreja praticando o que é errado. Olha só, é porque aqui existe um ponto muito importante para analisarmos, que é justamente se trata do perdão de Deus e do amor de Deus. Porque vamos imaginar o seguinte, que aqui na igreja Assembleia, por exemplo, Adventista, qualquer igreja, esteja um irmão que esteja pecando, fazendo algo que realmente é contra as leis de Deus, é contra as leis do Estado. O que a igreja tem que fazer? Tem que remover esse irmão, não de remover no sentido de expulsar totalmente, mas, ó, irmão, você vai ficar um pouco afastado da igreja, no seu cantinho, a gente vai ficar visitando você, vamos ficar orando com você, quero que você peça perdão a Deus, quero que você abandone esse pecado, certo? Você vai passar um tempo orando, pedindo perdão a Deus, jejuando, se possível, certo? Depois de um tempo, você pode voltar às suas atividades, mas você vai ficar um pouco afastado porque o templo em si é algo de Deus, é algo abençoado. São pessoas, são seres humanos que são pecadoras, mas estão em um lugar sagrado e de Deus. Então não pode haver, né, como a gente leu lá em Tessalonicenses, fuja de toda imoralidade, fuja de tudo que é mal. Então aí entra a questão do verso 3, que por mais que eu e Lila não esteja aí presente aqui no bairro da Portelinha, por exemplo, ou da Asa Branca, a gente está em espírito, ou em palavra aqui na rádio, né? E falando, né, palavras para que você se aproxime de Deus e se afaste do pecado. Aí entra um ponto interessante que é o verso 5, que falou, entregue esse homem a Satanás. Então pensa, nossa, que algo pesado, né, que Paulo está falando. O que Paulo quis dizer aqui foi o que se encaixa perfeitamente lá em Mateus, capítulo 5, verso 29. Eu vou ler para você para ficar bem contextualizado. Mateus 5, 29 diz o seguinte, se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Então é esse o sentido que Paulo quer dizer. Olha, já que uma pessoa cometeu imoralidade, qualquer tipo de pecado, afasta, faz com que ele peça perdão a Deus, volte para o caminho do Senhor, deixa ele um pouquinho em casa, sossegado, para que ele tenha comunhão com Deus, mas é melhor que ele perca só uma partezinha do corpo do que todo o corpo inteiro, porque aí no finalzinho do 5 fala, para que ele seja salvo no dia do Senhor. Então Deus não quer que um membro da igreja fique nessa vida para sempre, mas que abandone, volte para os caminhos do Senhor e volte para a igreja trabalhar para o Senhor. Deus não quer que ninguém se perca, Deus não quer que ninguém cometa imoralidade dentro da igreja. Esse é o sentido que nós estamos querendo dizer aqui. E nem fora da igreja também, como as relações sexuais ilícitas, o adultério, que é um mandamento, relações sexuais fora do casamento. Gente, é o que mais a gente vê hoje em dia. São os jovens se entregando ao sexo sem serem casados. Mas dentro da base bíblica, relação sexual só pode haver no casal casado. Relação sexual só após o casamento. Resumindo, então, o que Paulo quis dizer? A comparação que a gente pode fazer. É como um pai que orienta seu filho, castiga seu filho, deixa ele lá de cantinho, vai para o seu quarto, vai pensar, vai refletir. Quando você se arrepender, pede desculpa e não pratica mais aquilo que você fez. E aí sim você tem chance de uma nova vida. Então é isso que Paulo estava querendo dizer. Ok? Gente, qualquer dúvida, entre em contato com a gente, tá? Nós estamos aqui para esclarecer todo tipo de assunto. Se a gente não souber, a gente estuda e Deus nos orienta, tá bom? Então você que está nos ouvindo, o Arthur, o Eduardo, a Efigênia, a Suzana, a Kátia, o Leonildo e o Eiton, vocês que já estão estudando a Bíblia também são bem-vindos ao nosso programa. E qualquer pessoa que tiver qualquer dúvida, fala conosco, nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus juntos. Vamos continuar? Agora o versículo 6. O orgulho de vocês não é bom, Paulo diz. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Isso é muito interessante.
Evandro, porque, caro ouvinte, você, claro que já comeu aquele pãozinho gostoso, quentinho. Agora, para o pão chegar realmente a ficar fofinho, como a gente vê, macio ou crocante, ele cresce. E para ele crescer, ele precisa de quê? De fermento. Então, Paulo estava dizendo, olha, que muitas pessoas também é como se fosse um fermento. Tem aquele ego inflado, como ele disse, o orgulho de vocês, né? Aquela pessoa que está sempre jactanciosa, orgulhosa. Ele disse, não é bom você ter esse ego inflado, principalmente por coisas erradas. Eles não sabem, como ele disse, você não sabe que só um pouco de fermento faz toda a massa realmente fermentar, levedar? Se você for fazer, por exemplo, pegar 1 quilo de farinha de trigo e colocar somente uma colherzinha de sopa, ou até menos, de fermento, não é a massa toda que vai fermentar? Claro! Então Paulo está dizendo o seguinte, que por causa de uma pessoa, ela pode sim contaminar toda a igreja. Por causa de uma pessoa que está dentro da igreja praticando qualquer ato de pecado, imoralidade, como nesse caso o ato imoral da relação sexual ilícita deste homem, ele estava o quê? Estava realmente transgredindo tudo. Ele estava manchando o nome da igreja. Então, por causa de uma pessoa, toda a igreja pode pagar pelo preço do pecado do outro. Então, por isso que ele disse, livre-se desse fermento velho, para que a massa seja nova e sem fermento, ou seja, sem pecado, como realmente vocês são. Ele diz, porque Cristo, ele é nosso Cordeiro Pascal e foi sacrificado. E alguns versículos da Bíblia diz que Jesus, ele era sem pecado, e realmente é. Jesus nunca pecou. E aí a gente vê, quando na Páscoa, que a gente vê a Santa Ceia, tem o suco da uva puro, que representa o sangue de Jesus, e tem o pão, e esse pão não contém fermento. Então, é sim um símbolo dizendo que o corpo de Cristo, representado pelo pão, não tem pecado. Tanto é também que lá no Antigo Testamento, a gente pode ver quando foi criado a Páscoa no tempo de Êxodo, o fermento simboliza também o pecado. Então, quando existe o pão sem o fermento, então é um pão santo. Mas quando é feito um pão com fermento, é um pão impuro, naquele tempo de Êxodo. Assim como também o suco de uva natural era um suco abençoado, correto, mas quando ele fermentava, se tornava alcoólico e era impuro. Então, aqui também diz a mesma coisa. Então, se a igreja, que é um pão sem fermento ou suco de uva natural, puro, ele tem que permanecer assim. Mas se entra um fermento que é pecaminoso, né, contamina, né, no caso, muda tudo. Assim como o trigo e o joio, por exemplo, também. Então, eu acho muito importante o verso que a gente citou lá de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. Lá fala, eliminem o mal do meio de vocês, né? Parafraseando, porque isso é muito importante. Então, imagina na igreja, se tiver uma pessoa com muito pecado, pode prejudicar os irmãos que estão em santidade. Assim como na sua casa, por exemplo, se entra uma cobra muito venenosa, você vai viver e deixar essa cobra lá andando livremente? Não, você vai eliminar esse mal porque pode matar os membros da família. Exatamente, então isso pode manchar o nome da igreja. Então, como você pode parar para pensar, vamos trazer para o dia de hoje, né, Evandro? Então, você faz parte de uma igreja, tá todo mundo lá, tem mais ou menos uns 40 membros, mas tem um membro que foi lá, por exemplo, foi para um bar, foi beber, foi se prostituir. Aí vem uma outra pessoa e pergunta para você, fulano que estava lá no bar, bebendo, estava se prostituindo, ele era casado e traiu a esposa, ele não é da sua igreja? O que é que vai passar pela sua cabeça? Não é? Essa pessoa está manchando o nome da igreja. Então é da mesma forma que Paulo está fazendo essa comparação. Tem que ser eliminado. A gente não vai, claro, né, que expulsar, não vai matar, mas a gente vai aconselhar, mas tem que ser dito, olha, a realidade é essa, você escolheu essa vida, mas você não pode fazer parte mais da igreja. Aí o que a gente tem que dizer? Essa pessoa fez parte da igreja, hoje ela não faz mais parte, porque ela escolheu essa vida do mundo. Então, lembrando, quando diga elimine o mal, é no sentido de elimine o pecado e não o pecador. Exatamente. Justamente, porque a igreja é um local para pecadores se reunirem
para adorarem um Deus que é santo e sem pecado, certo? Isso. Então esse é o sentido, não de eliminar, de matar, destruir, não. No sentido de colocar ele um pouquinho de lado, orar por ele, os irmãos visitem, orem para ele, ajudem ele, para que ele volte para os caminhos do Senhor. Porque lembrando, Deus quer tirar o pecado e não o pecador. Isso, então a pessoa ela precisa de uma disciplina. Por isso no versículo 8, leia aí comigo, ouvinte, que diz, por isso celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Olha que lindo. Então Paulo estava dizendo, joga fora o pão que está estragado, aquilo que não serve, e vamos celebrar com um pão novo. Aí isso quer dizer o quê? Que aquela pessoa que realmente errou, que saiu da igreja, agora a gente também, mesmo se ela se arrepender e quiser voltar para a igreja, ela pode sim e tem todo o direito de voltar. Porque ele disse, a pessoa que saiu da igreja, ela praticou imoralidade, perversidade, mas ele disse, se voltem, gente, para os braços de Deus e sejam pão sem fermento, ou seja, criaturas sem pecado, que tenha sinceridade e tenha verdade no coração. Não é difícil esse caminho, só basta se arrepender, pedir perdão, que Deus está lá realmente para perdoar e transformar a minha e a sua vida, de todos nós. Então, só para finalizar esse ponto aqui do verso 6 até o verso 8, 6 a 8, então podemos perceber de que uma pessoa que cometeu imoralidade, que está firme nos caminhos do Senhor e se desviou, não é porque ela teve essa vontade, eu estou tão perto do Senhor que eu vou sair porque eu quero, muitas vezes pode ser o inimigo. Então devemos tratar também os nossos irmãos como amor e carinho. Então, como eu falei, se uma pessoa, um irmão, se desviou dos caminhos do Senhor, o inimigo está puxando ele. E os irmãos têm que fazer o quê? Puxar ele de volta para os caminhos do Senhor. Isso mesmo. Esse capítulo é curtinho, gente, mas ele é bem enfático, né? Nós vamos ler agora do versículo 9 até o versículo 13, para a gente finalizar esse capítulo. Mas esperamos que esteja tudo sendo muito bem explicado e muito bem claro para você, tá certo? Vamos lá? Leia aí juntamente comigo, versículo 9. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhe escrevendo que não deve associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês não devem nem comer, pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. E mais uma vez ele disse, expulsem esse perverso do meio de vocês. Ele se refere ao tal homem lá do início do capítulo. Então, gente, Paulo está dizendo no versículo 9 que ele já falou outras vezes para a igreja de Corinto. Ele já disse outras vezes, eu falei para vocês em carta, que vocês não devem se associar com pessoas imorais. O que ele quis dizer? Que você agora não vai nem dar bom dia para essa pessoa? Não, dê bom dia, mas ela não precisa estar dentro da sua casa, não precisa viajar com você, não precisa estar naquele almoço em família. Estão entendendo, queridos? Então, que tem que existir um equilíbrio, que ao mesmo tempo a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas, e isso é fato. Nós não devemos fazer acepção de ninguém, porque Jesus morreu por todos. Porém, nem todos querem morrer para o pecado. Nem todos querem aceitar a Jesus como seu Salvador. Nem todos querem fazer parte da igreja, serem transformados e serem mudados. Muitos querem permanecer na imoralidade, tendo consciência, viu, gente? Porque nesse caso aqui, que fique bem claro que nesse capítulo aqui, essa pessoa estava consciente, fazendo exatamente o que era errado porque queria.
tá? Fraqueza, não sei quais os motivos, mas essa pessoa estava consciente do que estava fazendo. Aí no verso 10 ele disse, olha, eu não me refiro aos imorais deste mundo, nem os avarentos, aos idólatras, os ladrões, etc. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. O que ele estava dizendo? Que eu e você, Ivan, também não estamos isentos a pecar. Se realmente todo mundo todo aquele que é pecador, tiver de morrer, não sobra ninguém. Porque todos somos pecadores. Como ele disse, se assim, vocês precisariam sair deste mundo. Então, todos nós estamos sujeitos? Estamos. Todos nós somos pecadores? Somos. Não há um justo sequer. Mas a questão é que tem aqueles que querem se arrepender, que querem mudar, tá? Então, por isso que ele está dizendo que agora ele está escrevendo mais uma vez, que ele disse, não tenham intimidade, não se associe. A Bíblia fala em outras passagens, né, Evandro, que diz assim, que a gente não deve sentar na roda dos escarnecedores. Na roda, ou seja, você sentar, fazer uma refeição, que é aquele momento em que está todo mundo na maior amizade, conversa, com pessoas que zombam, com pessoas que têm uma vida errada. Como ele disse aqui, tem gente avarenta, tem gente mentirosa, tem gente idólatra, tem gente imoral, tem gente alcoólatra, né? Então, existem pessoas de todo tipo, mas ele disse que não precisa fazer parte da nossa roda de amizades, amizade íntima, não é? Então, vamos analisar o seguinte, porque olhando assim por alto, né, que eu não devo me associar até com pessoas imorais, a pessoa que lê isso aqui vai pensar, então não vou falar com ninguém, só vou falar com meus irmãos da igreja. Não é assim que Paulo quer dizer. Mas veja que quando chegamos no verso 11, fala que a gente não deve nem comer com eles, né? O verso que você citou, Leila, foi o Salmos capítulo 1, verso 1 e 2, que fala, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, ou seja, aquele que não é cristão. Ó, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores. E o verso 2, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita o quê? De dia e de noite. De dia e de noite. Então perceba que aqui não está falando de você nem falar com eles, porque vamos imaginar, você está indo para a sua igreja, com sua Bíblia na mão, em direção à igreja, louvando ao Senhor, e você passa por um bar e vê um amigo seu, um colega, e você fala um oi e acena para ele. Não pode nem fazer isso? Pode. Você pode acenar, pode conversar com ele, mas desde que você saiba que estamos vivendo em um mundo cheio de pecado, mas a gente não pode ser atraído e afetado pelo pecado. Mas até a gente porque, é pecado, né, Evandro, se você vê esse seu amigo e de longe você acena para ele está lá na mesa do barzinho, mas isso não quer dizer que você deve ir para o barzinho sentar e beber cerveja com ele. Isso. Não, porque também, gente, né, Evandro, a gente sabe que quem é que gosta de ser rejeitado? Ninguém, por mais que a gente erre e tudo, mas ninguém quer ser rejeitado. Então essa pessoa que muitas vezes está ali no bar e tudo, tá errado? Tá. Mas a gente não precisa excomungar ela de uma vez por todas para não dar nem sequer um bom dia. Não é assim que funciona. Se fosse Cristo nessa hora, Cristo falaria com essa pessoa, mas Cristo não sentaria para tomar cerveja com ela. Não é isso? Então a gente tem que ter esse equilíbrio, porque a gente também tem que levar em conta que as pessoas também têm sentimentos, têm suas lutas e é o inimigo usando as pessoas. E justamente essa pessoa que deve estar no bar, né, como diz a crença popular, talvez seja afogando as suas mágoas, né, como dizem. Então, uma pessoa que está indo para a igreja pode ir lá e aconselhar, dar um verso bíblico, dar apoio emocional, espiritual, etc. Pode pregar para ele, não tem problema, mas desde que você não se misture, desde que você não se contamine, entendeu? Esse é o sentido. Agora, o fato interessante é o verso 13 aqui, olha só, expulsem esse perverso do meio de vocês. Eita, Nossa Senhora. Já pensou, Leila? Como é que diz isso? Devemos chutar o irmão da igreja, jogar ele para fora? Não, irmão, não é assim, não. É como se fosse assim, você vai ser demitido por justa causa, não é? Exatamente. Então a igreja não é uma empresa, lógico, mas a igreja é um hospital, é um lugar santo, é um lugar sério, é um lugar sagrado. Aí você quer profanar o que é sagrado? Aí você já não pode fazer parte, né? Então você vai ser demitido da igreja, você vai ser tirado o nome do rol,
da igreja da lista de batismo. Então você não vai fazer parte da questão eclesiástica, mas no coração de Deus você ainda faz parte. No coração dos irmãos deve fazer parte, mas desde que a pessoa abra o coração também para se arrepender. Então, quando realmente há um erro, há imoralidade, há um pecado explícito dentro da igreja, tem que se tomar uma atitude, que a gente nunca deve esquecer que Deus é amor, mas também é justiça. Deus é ordem, Deus é decência. Então, quando fala esse expulsar, não é nada do sentido de jogar ele para fora e não querer ele mais para dentro. É no sentido de colocar ele um pouco de lado, fazer com que ele medite no Senhor de dia e de noite, para que ele volte para os caminhos do Senhor. Tanto é que Deus não quer que nenhum dos seres humanos aqui da terra se percam, mas que tenham a vida eterna, de acordo com João capítulo 3, verso 16. Então, se uma pessoa pecou, cometeu imoralidade, deve sim ser tirado, porque lembra-se que lemos lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3, o mal tem que ser tirado do meio do que é santo. Mas se essa pessoa voltou para os caminhos do Senhor, coloque ele de volta, para que ele trabalhe a sua espiritualidade e a sua fé. Tanto é que a imoralidade em todos os sentidos, dentro da igreja, fora da igreja, é pecado e não deve acontecer. Mas, lembrando, se você está preso a esse pecado, se você está difícil libertar-se desse pecado, ou de qualquer um, ou até mesmo daqueles que é mencionado aqui, você é um idólatra, você é um caluniador, você é alcoólatra, lembre-se, o sangue de Jesus Cristo pode te libertar desse pecado. Você pode ser salvo, você pode ser liberto, mas lembre-se, Deus tem o perdão, Deus tem o amor para você, basta você ir em direção a Ele e encontrar com Ele. Até porque, quando essa pessoa ela vai ser expulsa, ela vai ser demitida, digamos assim, até de suas funções. Por exemplo, dentro da igreja tem pessoas que têm vários dons. Uma sabe pregar, a outra canta muito bem, a outra sabe ornamentar a igreja muito bem. Ou seja, tem uma função dentro da igreja. Tem um departamento, tem uma área. Então, pela ordem divina, essa pessoa não pode exercer mais essa função. Gente, uma coisa é certa e é séria. Nós temos que todos os dias nos transformar, buscar a graça de Deus. Nós não podemos, nunca, jamais, seguir dois caminhos. Só existem dois? Existe, mas você não pode seguir os dois ao mesmo tempo. Só existe Deus e Satanás que estão aí. Jesus está lutando pelo nosso coração, mas Satanás também está. Satanás quer nos levar à perdição, mas Jesus quer nos levar à salvação. Satanás, ele quer levar as pessoas para a morte e Jesus quer levar para a vida eterna. Então entende que só existem dois caminhos a seguir. E você e eu, todos nós, temos que tomar uma decisão de que lado está. Porque nós não podemos, por exemplo, continuar em pecado, aquela vida imoral, relações sexuais ilícitas e depois estar pregando na igreja. Isso é hipocrisia. Isso é abominação. Paulo já estava dizendo isso para o povo de Corinto. Tem gente que está dentro da igreja, está engravatado. Paulo está dizendo, eu sei que entre vocês, aí está todo mundo bonitinho, pregando, mas tem gente que está aí dentro só disfarçado. Isso existe no tempo de hoje? E como existe? A gente muitas vezes não sabe? É verdade, porque a gente não sabe muitas vezes a vida íntima das pessoas, mas a gente tem que procurar saber, para que essa pessoa, se ela realmente está apta para seguir essa função, essa pessoa é eficaz realmente, espiritualmente falando, para exercer esse departamento. Você acredita, Evandro, será que uma pessoa, uma empresa de grande porte, vai contratar uma pessoa que nem sabe ler? Não, tem que ter realmente aptidão, tem que ter realmente devoção, tem que ter a atitude de pelo menos aprender a fazer o que é certo, para você então ser apto para poder exercer aquela função pelo qual você é dada. E caro ouvinte, dentro da igreja existem funções que Deus chama você. Você tem o dom de cantar, você tem o dom de pregar, você tem o dom de dar um estudo bíblico, glória a Deus. Então use esse dom para a glória de Deus. Agora não queira usar esses dons dentro da igreja e fora da igreja, depois de estar no bar, estar bebendo, estar se envolvendo com uma pessoa com uma relação sexual ilícita. Não pode. Ou você escolhe um
ou você escolhe a outra, porque a amizade com o mundo, você faz inimizade com Deus. Então, esses nossos irmãos que estão estudando a Bíblia, eles estão indo em direção a Jesus Cristo. O inimigo vai oferecer coisas encantadoras para vocês, mas saiba, continue nesse caminho, não desistam, fujam da imoralidade, corram mesmo, assim como foi que José correu, corra mesmo. Então, irmãos, vocês que estão estudando a Bíblia, você que está nos ouvindo, continue buscando ao Senhor. Deus pode nos libertar e nos salvar. Isso mesmo, e dá aquele alô também para quem continua estudando a Bíblia, o Jacob, a Abel, o Mateus, o Valdir, a Rita, a Edinalva e o Wilton. Parabéns a todos vocês que nós mencionamos no programa hoje. Continuem, fiquem firmes, sejam realmente corajosos para seguir a palavra de Deus, que falta muito pouco para Jesus voltar. E deem os seus talentos para Jesus, por Jesus e para ajudar ao próximo, tá bom? Fiquem com Deus, cada um de vocês estejam aí sempre na sintonia da nossa programação. Estamos chegando ao final, mas nós vamos ouvir agora o resumo da carta que nós lemos hoje com o pastor Michelson Borges e depois nós vamos ouvir uma música bem especial com Melissa Barcelos, em que ela diz na letra que temos que pedir perdão pelos nossos pecados. Aproveite a música, voltamos já já. Olá, tudo bem com você? Hoje vamos analisar o capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Um capítulo delicado, e aqui nós vemos que os coríntios estavam se deixando influenciar pela pecaminosidade reinante na cidade. Em lugar de influenciar, estavam sendo influenciados, mas Deus estava lhes concedendo uma chance. Este capítulo mostra também que só não existe perdão para a pessoa que não se arrepende, e mostra, inclusive, o pecado de brincar com o pecado, o perigo de brincar com o pecado. Verso 1, a Bíblia condena as relações sexuais com a madrasta. Isso já estava claro lá em Levítico capítulo 18, verso 8, Deuteronômio 22, 30. E esse pecado estava sendo praticado entre os coríntios. Cícero, o orador romano, diz que o incesto era desconhecido entre os romanos. Que tipo de pecado tolerado pela sociedade ainda é praticado pela igreja? É algo que devemos analisar, precisamos pensar sobre isso, e o capítulo 5 nos faz refletir sobre esse assunto. Que pecados reinantes na sociedade hoje têm sido tolerados entre o povo de Deus? Verso 2, a igreja não deve se acostumar com o pecado, nem tolerar o pecador contumaz, teimoso. Deve procurar salvar todos, mas lidar com firmeza com esse tipo de situação. Verso 5, entregar a Satanás. Isso significa remover o pecador da igreja para que, quem sabe, no mundo dominado pelo mal, ele acorde para a vida. Nos versos 6 e 7 vemos que na Bíblia o fermento representa frequentemente o pecado. Paulo aconselha os coríntios a se livrar do fermento por pouco que seja. Qualquer pecado mantido na vida leveda toda a massa. Não podemos brincar com o pecado. Devemos nos arrepender, confessar e abandonar. A igreja deve ser uma nova massa sem fermento. Devemos viver vida nova sem pecado. Verso 8, usando como figura a festa dos pães sem fermento, Paulo menciona os pecados da maldade e da malícia, ou seja, o fermento, que devem ser substituídos pela sinceridade e pela verdade. Lembre-se de que Jesus disse que a verdade liberta, e a verdade que é Ele mesmo, Jesus Cristo, é a única forma de sermos libertados do pecado. A festa dos pães estava diretamente ligada à Páscoa, que remete ao Cordeiro. A solução, portanto, para todo o pecado é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Verso 9. Em outra carta, Paulo já havia explicado que os irmãos não deveriam se associar aos cristãos hipócritas que viviam em pecado, mas esse conselho não se aplica, não se referia aos de fora da igreja. Devemos nos relacionar com as pessoas para ganhá-las para Jesus, influenciar e não ser influenciados, ser sal e também luz. Verso 11, não devemos conviver com alguém que se diga cristão e, no entanto, seja impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão ou ladrão. Essa pessoa precisa sentir o peso do pecado.
Em alguns casos, tudo o que nos resta fazer por um pecador teimoso é orar por ele. E o verso 13 conclui o capítulo dizendo que a remoção de um membro da igreja que esteja vivendo em pecado aberto sempre terá caráter redentivo. O objetivo é duplo. Primeiro, a preservação do bom nome da igreja. E segundo, a salvação do pecador. Neste capítulo, Paulo deixa claro que, embora Deus seja misericordioso, esteja disposto a conceder o perdão, não podemos brincar com o pecado em nossa vida, nem tampouco na igreja. Precisamos lidar com firmeza quando o assunto é pecado. Por quê? Porque o pecado nos destrói, porque o pecado nos faz sofrer e o pecado pode nos levar à perdição. E com esse tipo de coisa não se brinca. Com esse tipo de coisa precisamos realmente lidar com firmeza e a única forma de resolver isso é caindo aos pés de Jesus, pedindo perdão a Ele e recebendo a regeneração, a santificação que vem de Deus. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito abençoado na presença do Senhor Jesus. Perdão, Senhor, pequei mais uma vez, tenho vergonha de mim. Jamais pensei que um dia eu fosse errar tanto assim. Lave o meu coração, como fizeste com teu servo Davi. Perdão, Senhor, e arranque do meu peito todas essas paixões, e junto com orgulho apague as transgressões. Quebre agora os grilhões que me impedem de servir só a ti. E então serei digno de entrar de novo em tua presença. Ser chamado de teu filho. Perdão, Senhor, as forças de um desejo são mais fortes que eu. A dor e o fracasso me trancaram num breu. Traga de volta a luz e me devolva o caminho da cruz. E então serei digno de entrar de novo em tua presença. E então serei digno de ser chamado de teu filho. E então serei digno de entrar de novo em tua presença. E então serei digno de ser chamado de teu filho.
perdão, Senhor. Esse é o caminho, pedir perdão, dizer perdão, Senhor, que realmente o pecado que habita entre nós só pode ser eliminado através do sangue de Jesus. Que Deus te abençoe com a mensagem de hoje, que Deus continue na sua vida. Um abraço a todos aqueles que nos ouviram, nos acompanharam. Tenha um excelente sábado, um bom final de semana, uma semana feliz e, se Deus quiser, estaremos aqui na próxima sexta-feira. Aquele abraço. Bom, irmãos, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema. Deus é com cada um de vocês. Então queremos reforçar que você que está estudando a Bíblia, com o nosso irmão Evanildo, o Luan, Leandro, Isaac, Ítalo, Mateus e todos os demais outros, que sejam abençoados, que continuem no caminho, que não desistam. Deus é contigo. E que o programa aqui da rádio seja um complemento, seja uma ajuda e um reforço para que você continue nos caminhos do Senhor. Então, se você deseja ouvir os programas anteriores, você pode entrar no YouTube, e digitar Novo Tempo Santa Cruz. E lá, vai ter todos os programas anteriores para você ouvir e reouvir de novo. E tem também na descrição de cada vídeo nossos contatos, para que você mande sua mensagem e estaremos aguardando a sua mensagem. Nesse momento eu gostaria de orar com você e por todas as pessoas que estão estudando a Bíblia nesse exato momento. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado por esse estudo, por esse programa de hoje. Queremos colocar, Pai, nas Tuas mãos o Leandro, o Mateus, a Eva, o Luciano, Pai, que estão estudando a palavra do Senhor. Que o Senhor guie cada um deles para que não se desviem dos Teus caminhos. Abençoe essa casa, essa pai de família, essa mãe de família que está aqui junto orando conosco. Abençoe as autoridades dessa cidade, médicos, enfermeiros, para que cuidem melhor dessa cidade, Pai. Estamos entregando tudo nas Tuas mãos e que seja feita a Tua maravilhosa vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém.